Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força de seus braços, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, essa música do Padre Zezinho é uma catequese, é uma mariologia que nos ensina a humildade de Maria, que nos ensina a presteza de Maria. Hoje a liturgia traz para nós a leitura do livro do Apocalipse de São João. Apocalipse de São João traz a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus na vida daquele povo. A Arca da Aliança que dentro dela tinha os ázimos, alguns pães ázimos, a vara de Araão, as tábuas da lei. O povo de Deus carregava a Arca da Aliança como um sinal da presença, do amor de Deus no meio do Israel sonhado. A Arca da Aliança, Maria Santíssima, considerada aquela que leva o Cristo, leva o Filho de Deus em seu ventre. A Arca da Aliança Maria, que nos trouxe o amor de Deus, a presença de Deus, que caminhou no meio do seu povo. O segundo ponto, o Apocalipse de São João traz a figura de uma mulher, o filho e o dragão. A mulher que simboliza o povo de Deus, simboliza a igreja, o Israel sonhado do Senhor. O Filho, o Cristo, que carregava no seu ventre o império que tenta impedir o plano de Deus, o Império Romano, é esse dragão, a força do mal, que vai em busca daquele menino para matá-lo, para impedir que o reino acontecesse no Israel sonhado. O deserto, a fuga, nos mostra a proteção do Senhor. O Senhor que em sonho fala com José: leve Maria para Belém. E ele sai em fuga. O Senhor que protege o seu filho. O Senhor que nos protege, que caminha na nossa história. Meus queridos irmãos e irmãs, nós também vimos aqui no Apocalipse a vitória espiritual. A vitória espiritual contra aquele acusador. A força do mal que estava pairando sobre o Israel sonhado. E o Senhor mostra com mão poderosa que a salvação, a força e a realeza é sempre do Deus onipotente, que cria, que une o seu povo e que caminha na frente do seu povo. Os queridos irmãos, hoje nós temos na segunda leitura, Paulo expressa para nós que todos irão ressuscitar, cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias, Paulo traz Cristo. Em seguida, os que foram de Cristo, na ocasião de sua vinda. E entre aqueles que são de Cristo, há uma pessoa que é de Cristo, de modo único, sua mãe, aquela que o gerou como homem, que viveu com ele, partilhando, rezando, vivendo as alegrias, os trabalhos e, sobretudo, ficando ao lado dele até a morte aos pés da cruz. Para essa criatura, Jesus
não esperou o fim dos tempos. Jesus não esperou o fim dos tempos para uni-la a si em sua glória, para colocar pertinho dele. Imediatamente, depois da sua morte, ela foi ao céu de corpo e alma. Esse é o dogma da Assunção. É essa nossa convicção. É a convicção que a igreja celebra hoje. E quem, padre, tornou esse dogma conhecido na igreja é o Papa Pio XII, nos anos de 1950. Conta a história que o povo de Deus já tinha essa veneração à Virgem Santíssima. Eles tinham a veneração da dormição de Maria. E Pio XII, juntamente com o colégio dos cardeais, juntamente com os bispos, eles foram pesquisando essa devoção da dormição de Nossa Senhora para chegar com sabedoria e decretar dogma da igreja, a Assunção de Nossa Senhora. Nós não sabemos, queridos irmãos e irmãs, exatamente o estado dos ressuscitados, mas sabemos apenas que se encontram junto de Deus, na glória, participando de sua condição de ressuscitado. E Maria, ela nos dá um caminho. A Assunção nos consola. É a promessa do Consolador para o seu povo. Nos antecipa a glória que nos aguarda. A glória do Senhor deu destino e reflexo da esperança cristã. Também somos chamados à vida eterna. Somos chamados à vida eterna, Padre, mas precisamos de ter a humildade de Maria. Precisamos de ter a presteza de Maria. Precisamos olhar para Maria e ver o exemplo de mulher, de mãe, de discípula amada, que seguiu o Mestre no seu silêncio, que seguiu o Mestre com sua doçura. Maria nos mostra um ponto. Maria, por sua vez, nos ensina a chegar a essa glória e nos mostra a bem-aventurança de crer. Bem-aventurado tu que crestes. Tu que crestes. Como que está o nosso exercício de nossa fé? Como está o exercício de nossa fé? Como está a nossa vida espiritual? Maria, ela nos mostra a visão do serviço, quando ela vai ao encontro de Isabel. Ela vai ao encontro de Isabel com mãos generosas, com mãos samaritanas, para ajudar ali a sua prima. E o Espírito Santo já estava ali conduzindo Maria, aquela que abriu o seu coração para dar continuidade à obra da salvação, gerando o Filho de Deus. Aquela que nos ensina que devemos de rasgar o nosso coração para a humildade. Aquela que nos ensina a ser mais de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos de ter Maria como o exemplo para nós. Não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. Ninguém foi maior. Imagina Maria, se ela tivesse dotado do orgulho, eu sou a escolhida do Senhor, não vou fazer mais nada. Mas não, ela continuou convicta, colocando o seu coração
junto com o coração de Deus, ouvindo a voz do Senhor, colocando-se à disposição para que o reino acontecesse no Israel sonhado. Maria, cheia de humildade, ela fala assim: fiat, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Às vezes reclamamos na nossa vida de tudo que temos e que somos. Não agradecemos ao Senhor o que somos e o que temos. Às vezes não queremos que o Senhor faça em nossa vida aquilo que provê. Não acreditamos na misericórdia e não acreditamos na providência do Senhor. O Senhor tão providente na vida da família de Nazaré, cumprindo a aliança, as promessas feitas por Abraão, até chegar no Messias, o enviado do Senhor. O Senhor sempre providente, o Senhor sempre presente na vida do seu povo. E é o Senhor que é sempre presente na nossa vida e na nossa história. E nos mostra um exemplo tão generoso, que é o serviço de sua mãe. O serviço dessa mulher de mãos generosas. Queridos irmãos e irmãs, por ser imaculada, Maria, ela não sofreu a corrupção da morte. Deus quis que ela participasse plenamente da vitória de Cristo, sendo a primeira entre os redimidos a viver a plenitude da ressurreição. Que nós possamos ter perseverança em nossa caminhada, perseverança em nossas lutas, porque Maria, ela nos mostra o caminho para chegar ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.